Bom, seguindo o último vídeo, a gente já criou o nosso formulário aqui, né? Bom, como eu disse, a gente precisa colocar aqui um tamanho para ele, né? Então é muito simples. Depois da imagem, podemos colocar simplesmente o que? Um self resize. E aqui passamos o tamanho. Por exemplo, eu posso colocar uns 1200 por aí afora por o que? Vírgula, uns 500. Vamos verificar. Ficou aqui, pode colocar o que? Vamos pôr aqui a altura, vamos pôr uns 600. Vamos ver como vai ficar, vamos ir testando. Eu creio que aí ficou legal. Não, vamos pôr mais alto, vamos pôr uns 700 para a gente verificar. Então, aí já ficou, ficou bacana aí, pode deixar. Não, muito alto, vamos pôr uns 680 por aí afora, verificando. Isso aí, ficou perfeito, tá bacana aí. Bom, vamos começar agora então a desenhar o nosso formulário, né? Caso tivesse quiser usar o Qt Design, vai pegando assim, os objetos e jogando aqui, né, pessoal? Mas eu não gosto muito dessas coisas aí. Bom, nada contra, tá? Tem os meus motivos e eu já expliquei por quê. Mas continuando, então a gente já tem uma largura e uma altura para o nosso formulário. Bom, vamos criar um menu bar agora para a gente poder trabalhar ele ali, né? Então, simplesmente pedimos aqui um self. Ponto vai ser variável, coloca como queira, tá, pessoal? Vou colocar assim, menu bar, porque já se refere a isto aí. Opa, aqui vai ser variável, vai ser igual o que? A ele mesmo, né? Que é self ponto menu. Menu o que? Um menu bar que eu quero. Passamos ele aqui, chamamos este método. Agora eu preciso colocar aqui, adicionar os meus menus, né? O que eu quero nele. Então, o primeiro vai ser o que? Self ponto. Como vai ser arquivos, eu posso colocar self ponto que eu vou colocar assim o que? File menu, por exemplo, que são os arquivos, né? Que vai ser igual o que? A self ponto que? Menu bar, não é isto? E agora eu preciso adicionar ao meu menu bar. Então o que? Add o que? Simplesmente menu. Agora, que menu que eu quero adicionar? Passamos aqui, por exemplo, arquivo ou outra coisa qualquer, não importa, tá, pessoal? Então, se eu vim aqui, vamos executar, já tem aqui ó, o meu arquivo. Bom, bacana até aí. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Aqui ainda eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar outro menu para a gente fazer o que? Deixa eu rodar aqui para me mostrar a intenção. A intenção é a gente colocar uma table aqui com os nossos resultados, nossos produtos. Aqui a gente vai ter alguns botões para adicionar, deletar. Vou colocar aqui uma opção para a gente poder ver aqui o chart, que é o gráfico desta table aqui. Então aqui a gente pode colocar um botão para exportar. Então eu quero exportar todos esses dados que está na minha table aqui para uma planilha ou para um arquivo de texto. Tudo está aí. Então a intenção é esta daí. Vou fazer desta forma. Então vamos criar outra. Então Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl o V. Bom, aqui simplesmente mudamos. Então é self, eu vou colocar, por exemplo, eu vou pôr assim, exportar, por exemplo, que é o nome da variável, vai ser igual o que? Igual a self. Agora ele já muda self, ou seja, aqui
vai ser um arquivo de importação. Então eu tenho que chamar ele, que é o que? O kill action. Ele já até me mostrou aí. Então que ação que eu quero? Eu posso simplesmente passar aqui, por exemplo, desta forma, exportar tabela, por exemplo, ou dados da tabela, coisa qualquer, né? Pode ser dados para o usuário saber que é os dados daquela tabela, certo? Agora aqui também eu preciso passar o que? O self, que eu tô querendo passar ele mesmo. Então, self. Bacana até aí. Agora eu preciso colocar aqui também um shortcut, que é um shortcut. Então fica bacana. Bom, muita gente gosta, né? Então pode ser desta forma. Então ele vai ser o que? Este shortcut, vamos colocar aqui. Então vou tirar aqui set. Eu quero setar o que? Um shortcut. Então, shortcut desta forma. Aqui pode observar que tá o que? Presta atenção, tá, pessoal? Aqui a gente está criando o menu, aqui a gente está setando o que a gente quer. Aqui a gente tem que fazer o que? Mudar esta variável, tá? Então, Ctrl V. Então, como eu tinha uma extra, então posso tirar aqui e usar aquela ali. Então pronto aqui. Então o set shortcut, vamos passar o que pode ser qualquer tecla do teclado ou coisa qualquer. Geralmente a gente usa o Ctrl, né? Então C, o que? TRL e mais pode ser junto aqui. Então mais o que? A letra E, por exemplo, pode ser isso aí, o que queira, tá, pessoal? Então, bacana aí. Observe que ele está aqui dando um erro, por quê? Porque aqui é um ponto, a gente está simplesmente fazendo set. Bom, vamos verificar. Então, vou rodar o sistema. Tá aqui. Então, se eu clicar em arquivo, ele não... Ah, tá. A gente ainda não especificou aqui. Bom, até aqui bacana. Bom, então deixa aí. Então a gente tem um para o nosso arquivo, a gente tem um para fazer o export, né, que é exportar os nossos arquivos, e pode criar um também para sair, né? Então Ctrl C, vou mais abaixo e Ctrl V. Este aqui a gente pode colocar, por exemplo, sair. Já vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Então a ação dele vai ser o que? Pode pôr assim, ó, sair, ou pode ser sair, recebe self mesmo. Então o shortcut dele, quer colocar alguma coisa? Por exemplo, aqui pode ser o Ctrl mais o que, né? Que pode ser o kit. Então sai ou sair. E agora vem o que? A gente precisa adicionar ele. Então, Ctrl V, ou seja, aqui pode ser isso aqui mesmo. Deixa eu copiar isso aqui, Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V. Então, ele vai receber o que? O triggered, tá? Que se escreve assim, triggered, que é o mesmo que gatilho. Então, vamos conectar ele ao que? A um método. Que método é esse? O método kit, que é para sair, não é esse? Então, self.sair, que é o nome da minha variável, ponto triggered, que é gatilhar com o que? Ponto connect. Então vamos conectar ele com o método o que? Vamos usar aqui, então posso pegar aqui, eu vou colocar o lambda o que? 2.ep.kit, para ele sair. Então chamamos o método kit, que tá um erro, porque aqui, isto, perfeito. Vamos adicionar ele para o nosso menu. Então aqui, observe que a gente tem aqui, então posso copiar esta
linha aqui, vou abaixo, então Ctrl o V. Isso aqui a gente tem o que? A gente tem o nosso exportar, não é isso? Então pode deixar desta forma, só que aqui a gente está adicionando, não é isso? Então é o que? Ponto add action, que é a ação agora que eu quero adicionar fora de aspas, tá? Eu quero adicionar o meu exportar, não é isso? Então simplesmente copiamos aqui, Ctrl o C, e passamos aqui, Ctrl V. Mesma coisa, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl o V, e depois a gente tem o nosso sair, Ctrl V. Agora, observe que tem erros, por quê? Vou rolar aqui, olha só, porque ele disse aqui embaixo, na hora de copiar, deixa eu levantar aqui um pouco, olha lá, ele disse o quê? Que exportar is not defined, claro que não está definido. Por quê? Porque observe aqui que quando eu me refiro aqui a variável, eu não posso fazer o que? Eu não posso dizer que ele é um self. Então, simplesmente tira aqui, aqui e aqui. Porque eu estou me referindo o meu item, certo? Saiu o erro, sim, vamos executar. Então já temos aí, aqui ficou meio longo, mas não tem problema, e aqui sai. Então observe que se eu clicar, a gente já está chamando o evento que sair, não é isso que a gente passou aqui, ó, lambda o que? O app.kit, tá pessoal? Bom, perfeito. Bom, agora podemos criar o nosso... primeiro temos que instalar, né? A gente ainda não instalou essa biblioteca CSV, que vai ler a nossa table, né? Então, para isso aí, vamos aqui abaixo, vamos digitar pip o que? Install, vamos instalar a nossa biblioteca, que é Python, desta forma, traço CSV, desta forma aí, tá pessoal? Com certeza eu também já devo ter instalado, ou não instalei ainda porque ela está me acusando aqui que ainda não está ativa. Então foi instalado aí, deixa eu ver aqui o que deu. Ok, deu um erro aqui, mas vamos fazer o seguinte, isso aqui depois eu vou resolver, ele instalou aqui. Bom, bacana, deixa eu fechar aqui, a gente tem dois abertos. Vamos então criar nossa função para ler o nosso arquivo. Bom, cuidado com a indentação, vamos aqui abaixo, então observe aqui, ó, as nossas funções, classe está aqui e função está aqui. Então cuidado com isso aí. Então, def o que? Podemos colocar exportar o que? Underscore o nome da biblioteca, né? Que é o que? CSV, né? Então, bacana aí. Eu preciso passar o nome do meu arquivo que eu quero ler. Lembra disso aí, tá, pessoal? Então, preciso passar aqui self, vírgula, file o que? Name, que é o nome do arquivo. Este arquivo eu tenho que passar aqui como string, tá, pessoal? Desta forma aí. Bom, dois pontos. Vamos lá, entrar num try. Of course, com certeza. Para quê? Porque ler arquivos e banco de dados é importantíssimo usar um try cat. With o que? Open. Vamos abrir o nosso arquivo. Que arquivo é este? File name, vírgula, passamos aqui uma string pode ser W, qualquer coisa, saio, vírgula, new line, ele já puxou ali, que vai ser igual que? Por enquanto eu quero vazio, saio e digo aqui que é
as o que? File é como arquivo, 2 pontos. Pode dar espaço. Vamos criar um objeto, por exemplo, para receber o nosso file name. Então pode colocar assim, ó, ler, por exemplo, que vai ler, né, o nosso arquivo. Então vai ser igual o que? A csv o que? Ponto write, que é ler o que? O meu arquivo. Qual é o meu arquivo? File underscore o que? Name, não é isto? Como aqui eu coloquei o file name com underscore, para ficar bacana para a gente visualizar, eu posso passar ele aqui. Bom, ele também tem que ser passado aqui em cima da mesma forma, porque é o arquivo que eu estou me referindo. Bom, sempre é bom colocar divisões assim, que fica bem bacana e legal para a gente também visualizar. Bom, tendo isso aí, tendo passado o arquivo que a gente queira ler, o que a gente precisa fazer? É legal colocar uma mensagem. Então, print o que? Uma mensagem. Podemos colocar assim, pode ser assim, ó, exportar o arquivo exportado, não é isso? Pode ser assim, ó. Vamos pôr assim, ó, arquivos importados ou coisa qualquer coisa, tá, pessoal? Então depois que a gente lê todos os arquivos, é fundamental simplesmente isto aqui, uma linhazinha de código, file ponto que close, tá, pessoal? Fecha, porque senão sempre você vai ter problema com isso aí. Então, banco de dados, arquivo, todas as vezes que lê estes tipos de arquivo de dados, fecha. É problema deixar isso aí aberto, tá? Então é muito fundamental chamar o método closed, tá? Tendo fechado o nosso arquivo, olha a indentação, o que? Exception, que é a nossa mensagem de texto, né? Então já vamos colocar isso aqui é maiúsculo. Então, exception, vamos definir que eu quero que seja igual a. Então isso aí é simplesmente uma variável. Então print o que? O nosso erro. Que erro é esse? É que a gente passou ali, certo? Bom, é isso aí. Deixa eu fazer assim, deixa eu só melhorar isso aqui, trazer para cá. Então temos aí a nossa função já perfeita. A gente precisa simplesmente determinar ela aqui agora. Depois a gente retorna aqui. Bom, vamos executar. Por enquanto não pode dar erros, então tá bacana. Se a gente clicar aqui, nada ainda acontece. Fechar. Perfeito. É hora de criar o nosso formulário, né? Então, logo acima aqui, pode dar espaço para não ficar muito colado. Vamos criar, então, classe o que? Podemos colocar, por exemplo, dados de quê? Do formulário. Pode ser dados formulário, por exemplo, né? Coisa qualquer, passa qualquer coisa como nome aí, do jeito que você queira, né, pessoal? Então passamos o que aqui? O que o widget. Agora a gente copia aqui, pode copiar a mesma função, a gente só muda aqui, então Ctrl o V. Aqui tem os 2 pontos para ele poder ficar indentado na forma correta. Então, principalmente é isso aqui, já foi explicado. Agora observe aqui, como a gente está herdando desta classe aqui eu não preciso passar o ident, tá, pessoal? Simplesmente o que? Self, tá bem? Desta forma aí, por quê? Porque a gente está herdando desta classe, ou desta função. Essa função a gente já construiu aqui o construtor como ident e self. Então aqui simplesmente
passamos o self. O super aqui continua a mesma coisa. Agora eu preciso fazer o que? Eu preciso criar um dicionário de informações, por enquanto, para depois a gente enviar para o nosso banco, né? Banco de dados. Então, vou colocar assim, ponto items, pode ser então self.items. Vamos iniciar com o valor de 0. Agora, o self o que? Ponto pode ser qualquer coisa, também é nome de variável. Então, vou colocar assim, underscore dados. Então, vai ser igual o que? Vamos criar o nosso dicionário entre chaves. Mas observe que ele está dando erro. Por quê? Porque o nosso código já está fora da indentação. Se eu vim aqui, olha só onde é que ele me impõe. Então, é bacana isso aí. Então, pronto. Então, inicializamos aqui a nossa variável no valor de 0. Criamos aqui o que? Um dicionário. Dentro desse dicionário, eu quero o que? Por exemplo, aspas duplas. Vamos colocar assim, ó, pode ser o que? Telefone. Então, este telefone vai ter o valor de quê? Temos que referir isso aí. Então, qualquer coisa, vamos pôr aí. Eu vou criar um aqui, qualquer preço, qualquer coisa, e eu já retorno. Então, eu criei algo aqui. Então, esse dicionário está contendo o que? Os nossos itens. Eu coloquei qualquer coisa aqui, por exemplo, telefone 80, gasolina 30, aluguel 1000, carro 320, energia. Isso aqui é tudo fictício, tá, pessoal? Só para a gente ter dados aqui para a gente trabalhar por enquanto. Bom, tendo o nosso dicionário já criado aqui, vamos fazer o seguinte, esta última vírgula aqui não tem. É porque eu copiei aqui e colei aqui, então muita atenção. Bom, então tendo os nossos dados, agora podemos jogar isso aqui para nossa table, né? Então vamos começar a desenhar a nossa table. Bom, vou dar espaço, self.o que? Eu já disse, então eu quero uma table. Table vai ser igual o que? Então, observe que estamos atribuindo valores em variáveis. Então, eu quero que um Qt aqui é com maiúsculo, então Qt table widget, tá? Chamamos aí, agora eu preciso passar o tanto de colunas que eu quero. Se você estiver usando o Qt Design, é só ir lá na caixa de ferramentas e buscar este objeto aí. Mas aqui tá na mão, tá? Então o que? Self, podemos copiar aqui, ó, Ctrl ou C. Eu vou fazer com calma aqui para que vocês entendam aí. Então, nossa variável aqui agora eu não posso chamar isso aqui. Eu preciso dizer para ela que eu quero que ela sete um column, passar as colunas. Então este column count vai ser igual o que? Eu posso colocar aí 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, como queira. Então, a nossa variável agora vai receber o que? Um ponto 7, o que? Horizontal o que? Header labels, que eu quero que ela traga os nossos labels ali. Chamamos o método e passamos o que? Os nossos detalhes. Por exemplo, eu quero o que? Eu quero a descrição do produto, não é isto? Vírgula o que? Aspas simples, vírgula, aspas simples, e na sequência de todos o que você queira ali, os cabeçalhos. Bom, eu quero o preço, por exemplo, fica muito bacana. Bom, então já temos a nossa lista de dados. Vamos inserir estes dados na nossa table. Agora,
lembrando aqui que a gente não configurou agora, mas como a gente criou aqui o nosso dado do formulário, a gente já pode atribuir ele aqui. Então lembra que a gente deixou ele aqui aberto, ou seja, vazio. Então ficou fácil aí. O que a gente criou aqui? Criamos a nossa classe, não é isso? Então, muito simples aí. Então, meu W vai ser igual ao quê? Igual ao meu dados do formulário. O que está recebendo ele? Então, chamamos ele aí. E agora eu estou passando o quê? O que está recebendo? O W, né? Isso de o window que a gente colocou. Bom, bacana. Então, já está perfeito aí. O que a gente vai fazer? Observe que a gente tem todos os nossos objetos aqui do menu. Agora eu preciso também centralizar estes objetos. Como façamos isso aí? Simplesmente pedimos aqui um self ponto que set central widgets e passamos o que aqui? O que a gente queira. O que a gente queira? Nossos widgets, não é isso? Bom, bacana. Vamos trazer dados para lá. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu deixei espaço, tá bacana. Aqui a gente pode dar mais espaço para ficar legal aí. Depois a gente acerta os espaços aqui. Bom, perfeito. Observe. Deixa eu só rodar aqui para a gente continuar para vocês entenderem. Vamos aqui. Se eu rodar o projeto, vamos verificar. Ainda nada está acontecendo. A gente já criou a nossa table, não é isso? Mas agora a gente precisa passar alguns parâmetros para ela aqui, algum argumento. Por exemplo, aqui, aonde ela está, aqui, né? Então a gente criou o nosso aqui. A gente criou o nosso dicionário, criamos a nossa table, passamos a coluna, passamos a descrição que eu quero dela, né? Mas ainda eu não passei o tamanho, a largura de cada coluna, entre cada coluna. Então, por isso, ela já está lá. Mas a gente não vai visualizar ela porque ela está junta, está escondida ali. Então, a gente precisa começar a visualizar ela. Então, vamos lá. Self.table.horizontal, o que? Header. Chamamos o método e passamos o que? Agora o tamanho entre estas colunas. Ponto que? Set, observe. Set section, que é as seções entre elas. Então preciso de passar a section resize mode, que é, por exemplo, tem a descrição, certo? Nessa descrição eu quero um espaço para ter a outra coluna. Então isso aí é a largura entre cada coluna, para ela ser visível para mim. Agora eu preciso fazer o que? Eu preciso dizer que o meu que o que? Header, deixa eu ver se ele vai puxar aqui, view, seja o que? Um ponto stretch. Ele tem que espichar. Não tem lá propriedade quando você vai colocar uma imagem dentro de um campo de imagem, você vai lá e seta a propriedade stretch para ela ocupar todo aquele quadrado. Então a mesma coisa é que eu quero que o meu header fica ali localizado no cabeçalho todo em si. Então ponto que stretch, que se escreva assim. Aqui é maiúsculo, pode colocar desta forma. Então bacana, já especificamos a espessura entre meio a nossas colunas. Agora precisamos passar o que? O tamanho dessa espessura que eu quero entre elas. Então self
ponto que vem o layout. Então o layout vai receber o que? Vai ser igual o meu o que? Horizontal box. Então eu quero que este quadrado, por exemplo, estou mostrando aqui, este quadrado que é o horizontal da minha box, do layout da box, seja o que? Então chamamos o método e agora a gente faz o que? Específico. Então self ponto o que? O meu layout vai fazer o que? Ele vai adicionar o que? Um ident. E passamos agora o que eu quero. Então eu quero que minha table, então preciso passar ela aqui, self.table, porque eu estou me referindo à minha table. Ela vai ter uns 50 por aí afora. Eu acho que 50 vai ser muito. Vamos pôr uns 30 por aí afora. A gente vai verificar isso depois. Agora eu preciso fazer o que? De setar esse layout, não é isso? Então self ponto que? Set o layout. O layout eu quero que faça o que? O que a gente está recebendo aqui? Então meu layout vai ter esta proporção aqui. Então é o que? Eu preciso passar aqui simplesmente self ponto que? O layout. Certo? Então eu creio que na tranquilidade que eu estou fazendo aqui, estou especificando, tentando explicar o máximo que eu posso aqui para que vocês entendam. Creio que vocês estão entendendo aí. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Então observe aqui, observe que a gente tem um quadro. Este quadro é o nosso layout. Temos aqui o cabeçalho, a gente especificou aqui 30 de cada coluna, não é isto? Observando aqui no nosso código, observe aqui que o nosso layout box, a gente definiu ele como 30, né? Se eu colocar aqui uns 80 por aí afora, vamos verificar. Deixa eu fechar aqui e ele vai ler de novo o código. Observe aqui, ó, que ele ficou mais espichado aqui, entendeu? Então praticamente é isso aí. Eu vou deixar aqui uns 50, eu creio que vai ficar bacana. Bom, para terminar esse vídeo, então vamos agora trabalhar o lado que a gente quer, os nossos gráficos e o nosso botão, né? Por exemplo, aqui, deixa eu rodar aqui o projeto. Então nesta área aqui, vamos especificar. Eu quero que esta box aqui, ela fica mais ou menos aqui assim, com esses dois cabeçalhos, e aqui a gente vai dividir. A gente precisa de uma área aqui para me colocar o meu gráfico destes produtos aqui. Bom, perfeito. Para isso aí, vamos aqui abaixo, vamos dizer o seguinte, que meu self ponto que são variáveis, tá pessoal? Pode colocar gráfico, por exemplo, vai receber o que? O que? Chart, tá pessoal? Desta forma aí. Eu quero chart? Não, eu quero visualizar. Então, para que você tenha uma ideia, view, chamamos o método. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa passar este tamanho também. Então, self ponto que? O meu gráfico set. Eu vou colocar aqui um render o que? Hit. Então ele vai ter, como eu digo, aqui também é desta forma, render hit. Então esta área que eu quero que ele faça aqui, vamos passar o que aqui para ele? Podemos passar o nosso Q paint, tá? Que ele vai fazer o que? Ele vai deixar a marca do nosso box, que é aqui o box que vai ficar todos os nossos objetos. Passamos aqui, vírgula, o que? Anti-alias, desta forma, tá pessoal? Sim. Bom, tendo criado ele, agora simplesmente mostrar ele, que é o self ponto que?
Vamos criar aqui, por exemplo, a gente ainda não criou, mas eu vou colocar, por exemplo, eu quero ele lá na direita, né? Porque primeiro vai ter a nossa tabela e depois o campo para a gente inserir lá os nossos botões, os nossos campos de texto e o nosso gráfico. Então vai ficar na direita. Então posso colocar assim, ó, layout, o que? Vamos pôr na direita. Então posso colocar right, ou se quiser colocar direita, como queira, ponto add, a gente vai criar isso aí, o que? O id, e passamos o que? O self ponto o que? A nossa variável, qual é? Gráfico, né? Isso, ele já pegou aqui para mim. Bom, então vamos criar isto aqui, que é o layout, né? A nosso visor lá do lado da nossa tabela. Então logo acima, depois que eu sair aqui, ou seja, pode ser cá em cima, tem que passar ele aqui dentro. Então posso colocar o que? Self ponto, eu coloquei, eu acho que eu copiei, né? Não, é self ponto, eu copiei só o layout right, que vai receber o que? Kill v box layout, não é isto? Perfeito. Vamos pegar essa instrução aqui também e jogar para cima para ficar aqui bacana. Então, bacana aí, perfeito. Bom, perfeito. Então, creio que já... vamos verificar aqui se vai... Ainda não deu, porque a gente também precisa especificar aqui. Então, como a gente tem aqui o tamanho da nossa... Aqui, ó, observe aqui que a gente tem o tamanho da nossa table aqui. Agora eu quero dividir ela ao meio aqui. Aqui vai ficar a descrição, aqui o preço, divisão, aqui vai ter os nossos campos, botões e aqui o nosso gráfico abaixo. Bom, então precisamos especificar. Podemos fazer desta forma, Ctrl o C, Ctrl V. Então, o que vai acontecer aqui? O meu layout add widget? Não, eu quero especificar este layout, né? Então, chamamos aqui o método layout, passamos o self, qual é o que a gente criou aqui? Cadê o layout direito, né? Então, Ctrl o C e passamos ele aqui. Eu quero ele nesta proporção, nesta medida, que vai ficar ao meio 50 por 50. A minha tabela vai ter 50 e o meu layout à direita aqui vai ter 50. Vamos verificar, ver se isso aí funciona. Então, vou... rodei o projeto e está aqui. Então, descrição e o preço, aqui é a nossa tabela. Aqui a gente vai ter a nossa área, depois a gente vai colocar botão, label, aqui os nossos campos. E aqui a gente vai ter uma parte aqui de gráfico aqui que eu vou colocar também neste projeto. Então, já está ficando bacana aí o nosso sistema. Clicando aqui, a gente sai. A gente já programou esta parte aí. Então, basicamente é isto aí. Então, vou aproveitar a oportunidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, divulgue o nosso projeto nas suas redes sociais, deixa o seu gostei aí, que isso aí ajuda a gente a manter o canal com vídeos como estes daqui. Então, no próximo vídeo eu retorno aqui para a gente poder já começar aqui a estruturar esta parte aqui, aonde tem os nossos objetos. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.